Olá, alunos! Então, na aula passada, nós estudamos como acontecem os processos de transformação de energia nas nossas células e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre como a energia dos alimentos, e aqui focando principalmente nos carboidratos, chegam nas nossas células, né, na forma de ATP. Então, hoje nós vamos estudar o ciclo de Krebs e uma parte do metabolismo de carboidratos. Só para lembrar um pouquinho, nós vimos na aula anterior que o ATP é uma moeda energética nas células. O que é isso? Isso significa que a grande maioria dos processos que demandam energia dentro das nossas células utilizam ATP como fonte de energia. Então, essas células quebram o ATP em ADP, tá? Então, liberam um fosfato, e essa liberação do fosfato, então essa hidrólise de ATP, fornece energia livre para a execução de determinados processos celulares. Tá? E aqui eu coloquei para a gente relembrar, né, um exemplo da estrutura do ADP, que é a adenosina difosfato. Tá? Então, a gente tem aqui a adenosina e dois grupamentos de fosfato, que seria como se fosse então uma bateria parcialmente carregada. Então, o ADP ele ainda é capaz de fornecer energia quando um fosfato daqui é liberado, então formando adenosina monofosfato, AMP, ele também é capaz de fornecer energia. Entretanto, se esse ADP recebe mais um fosfato, então recebendo mais um fosfato aqui e sendo convertido a ATP, né, aí é como se a gente tivesse a bateria totalmente carregada, porque esse ATP é capaz de fornecer muito mais energia, então, para os processos celulares acontecerem. E nós vimos, na aula anterior também, que a produção de ATP é feita principalmente, né, dentro das mitocôndrias no processo de fosforilação oxidativa. Tá? Só que o que nós observamos foi o final desse processo, né, de síntese de ATP. Então, o que nós vimos na aula passada é que nós tínhamos os elétrons dos nutrientes chegando, né, nas nossas mitocôndrias através de moléculas transferidoras de elétrons, que são o NADH e o FADH2, e essas moléculas então vão fornecer esses elétrons dos alimentos para complexos depositados na membrana interna mitocondrial lá no sistema de transporte de elétrons. Então, essa transferência de elétrons vai fazer aquele bombeamento de prótons, né, para o espaço intermembrana, e isso vai promover, então, a conversão de ADP mais fosfato em moléculas de ATP. Além disso, esses elétrons são, no final do sistema de transporte de elétrons, transferidos para o oxigênio e reduzindo essa molécula, então, levando à formação de água, que é a água que nós vemos na equação da respiração. Esse é o último estágio, que nós chamamos de estágio 3. Mas antes, então, nós temos etapas anteriores, e uma delas, e uma das mais importantes, é o ciclo de Krebs. Tá? O que é esse ciclo de Krebs? Nada mais é do que um processo, né, também de extração de elétrons dos nutrientes. Tá? E esses elétrons, nesse processo, esses elétrons vão ser, então, colocados, né, nas moléculas de NAD, convertendo NAD em NADH, e de FAD, convertendo FAD em FADH2. Então, aqui, no nosso ciclo de Krebs, aqui só está ele está resumido aqui, então nós temos a entrada de acetil-CoA, tá? Que é uma molécula-chave para esse processo. E nós temos o ciclo de Krebs acontecendo com a liberação de CO2 e com a extração desses elétrons que vão, então, para o NADH e o FADH2. Então, o Krebs, ele foi um cientista, né, muito importante, ele ganhou o Prêmio Nobel, e ele descreveu duas vias cíclicas nas células, tá? O ciclo da ureia e o mais clássico, que é o ciclo de Krebs, que é o que nós vamos estudar hoje. Tá? Como é que foi esse experimento realizado pelo Krebs? Tá? Ele utilizou lâminas de rim de porquinho da Índia. Tá? Então, nessas lâminas de rim, era como se fossem pedacinhos de rim, como se fossem pequenos bifinhos de rim, né, de porquinho da Índia. Então, nessas lâminas
tinham todas as organelas celulares, inclusive as mitocôndrias. E o Krebs reparou que quando ele adicionava determinados substratos, que são esses aqui apresentados nessa lista, ele tinha um consumo de oxigênio, né? E ele tinha a formação de bicarbonato, tá? E o que é essa formação de bicarbonato aqui? É porque em solução aquosa, e aí nós vamos lembrar que as nossas células são compostas, né, em sua maioria por água, e a gente sabe que em solução aquosa o gás carbônico reage com a água, gerando ácido carbônico, e o ácido carbônico reage novamente com a água, formando bicarbonato. Tá? Essas reações acontecem em equilíbrio, mas uma formação de bicarbonato, então, em solução aquosa, normalmente está relacionada com uma produção de CO2. E foi o que o Krebs observou aqui. Tá? Então, sem adição, ele tinha um certo consumo de oxigênio, sim, mas ele não tinha ainda formação de bicarbonato. Entretanto, quando ele adicionava ácidos orgânicos, ele tinha um aumento do consumo de oxigênio e um aumento da formação de bicarbonato. E ele foi reparando, né, de acordo com a ordem que ele ia adicionando esses ácidos orgânicos, que isso era um processo cíclico, né, e ele conseguiu determinar também qual era a sequência, né, de formação desses intermediários e a sua relação com o consumo de oxigênio e a formação de bicarbonato. Então, esse aqui é o ciclo de Krebs que nós conhecemos hoje. Eu sei que normalmente quando a gente não tem contato ainda com a bioquímica, quando a gente abre o Leninger ou outro livro de bioquímica e se depara com essa via, acontece um susto, né? É muito comum os alunos chegarem para a aula de bioquímica já com medo do ciclo de Krebs, por já terem visto antes em alguma outra ocasião, ou por alguém ter falado que é um processo muito difícil de se entender, né? E realmente quando você olha essa quantidade toda de setas e de estruturas, né, diferentes compostos na mesma via, isso assusta um pouco, né? Mas eu prometo para vocês que vocês vão sair daqui com menos medo do ciclo de Krebs e entendendo qual que é a ideia geral por trás desse processo, que é, de fato, a parte mais importante que a gente tem para aprender sobre isso. Não adianta vocês decorarem todas as reações desse ciclo sem saberem me dizer qual é a principal função desse sistema. E a principal função desse sistema é a seguinte: a extração de elétrons advindos dos nutrientes para a formação de intermediários reduzidos, como o NADH e o FADH2. Tá? Ou seja, essas reações todas aqui acontecem para que os elétrons sejam, então, transferidos para o NAD, formando o NADH, e se vocês se lembram bem, esse NADH é utilizado lá no complexo 1 do sistema de transporte de elétrons, então ele vai ser oxidado no complexo 1, sendo convertido novamente a NAD+, né? E assim ele vai fornecer energia para o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana, né? E assim se dá continuidade ao sistema de transporte de elétrons, fosforilação oxidativa e o produto final, que é o principal, né? Que é a síntese de ATP. Aqui é essa reação que utiliza FAD para converter essa molécula em FADH2 é a succinato desidrogenase, que vocês também já viram na aula passada, que se trata do complexo 2 do sistema de transporte de elétrons. Então, esse complexo faz parte tanto do sistema de transporte de elétrons ou cadeia respiratória, como vocês vão ver escrito em alguns livros texto. Como eu falei, eu não gosto dessa nomenclatura, mas é muito provável que vocês encontrem cadeia transportadora ou cadeia de transporte de elétrons, né? Então, o complexo 2 desse sistema é a succinato desidrogenase, tá? E a succinato desidrogenase, ela converte succinato em fumarato e utiliza esses elétrons para reduzir o FAD em FADH2, tá? E o que é importante disso? Bom, o FADH2, diferente do NADH, ele não fica livre nas células, eu vou explicar isso um pouquinho mais ali na frente para vocês, mas ele vai ser utilizado, né, esses elétrons aqui no FADH2,
vão ser transferidos para o biquinono e vão dar continuidade também ao processo de fosforilação oxidativa. Então, qual que é a função dessa via enorme que é o ciclo de Krebs? É simplesmente extrair elétrons dos nutrientes para que os complexos do sistema de transporte de elétrons consigam utilizar esses elétrons dos nutrientes. Tá? Então, é basicamente isso. Então, essa via toda, simplesmente para falar para vocês em uma frase, que a função do ciclo de Krebs é facilitar a entrada dos elétrons dos nutrientes no sistema de transporte de elétrons na mitocôndria. Então, eu vou passar para vocês cada reaçãozinha do ciclo de Krebs, mas a gente já sabe, né, que a principal função e é o que vocês de fato têm que saber e têm que decorar é essa que eu falei para vocês, tá? Então, que é a redução de NAD+ em NADH e FAD em FADH2. Então, aqui eu destaquei algumas moléculas principais, né? Eu já falei para vocês dessas duas aqui, que são o NADH e o FADH2. Agora, outra molécula que eu queria destacar aqui é o CO2, tá? O dióxido de carbono, que foi o que o Krebs viu sendo formado, né? Quando ele mediu a formação de bicarbonato, ele descobriu, né, posteriormente descobriu-se que foi por conta dessas reações aqui, tá? Que tem uma liberação de CO2, né, o dióxido de carbono, no meio. E aí isso promove posteriormente a formação de bicarbonato em solução aquosa. Tá? Então, a gente tem nesse sistema a formação de CO2. Outra molécula-chave que a gente tem que saber, porque sem essa molécula esse ciclo não acontece, é o acetil-CoA. Tá? Vou mostrar isso para vocês de novo depois, mas sem acetil-CoA a gente não consegue ter o ciclo de Krebs funcionando, tá? É sempre importante que a cada volta do ciclo de Krebs a gente tenha uma molécula de acetil-CoA para dar continuidade a esse ciclo. E nós vamos ver nessa aula e nas próximas que o acetil-CoA é resultante do metabolismo de diferentes nutrientes. Então, os nossos nutrientes são convertidos a acetil-CoA para que, assim, esses nutrientes, né, os elétrons presentes nos nutrientes, sejam levados para o ciclo de Krebs e possam ser utilizados para a síntese de ATP no próximo estágio, que é a fosforilação oxidativa. Então, nós vamos ver isso mais para frente, mas eu quero que vocês levem em consideração a importância, né, em ordem de importância aqui, a redução de NAD e FAD, né, a formação de CO2 e, é claro, que temos que nos lembrar sempre da importância do acetil-CoA, porque sem fonte de acetil-CoA a gente não tem o ciclo de Krebs funcionando. E a gente fala que o ciclo de Krebs é um processo de descarboxilação oxidativa por conta de duas reações que acontecem nesse processo. Tá? Então, aqui eu vou explicar para vocês como acontece cada reaçãozinha do ciclo de Krebs. Eu vou explicar porque eu, quando tive aula disso, achei interessante estudar cada reação separadamente. Mas eu quero, desde já, explicar para vocês que é legal vocês entenderem isso, porque é legal vocês saberem como que está funcionando esse sistema. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que vocês se assustem e se preocupem em decorar cada passo, tá? Porque isso não é a parte mais importante, né, dessa via. A parte mais importante é você saber por que ela funciona como ela funciona como um todo. Tá? Então, nós vamos ver isso das reações agora na parte 2. Sendo as reações então, do ciclo de Krebs, nós temos como primeira reação a reação que é catalisada pela enzima citrato sintase. Essa enzima catalisa, então, uma condensação, tá, de oxaloacetato e acetil-CoA. O oxaloacetato é um ácido carboxílico e o acetil-CoA é aquela molécula que eu falei para vocês que vem dos nutrientes. Tá? Então, essa condensação acontece se utilizando água, então é uma reação de hidratação, tá? E essa reação
de condensação, né, une essas duas moléculas, por isso o nome é reação de condensação, e sai, então, é liberada essa coenzima A, né, da molécula, e acontece a formação de citrato. O citrato é uma molécula que é um ácido tricarboxílico, porque ele tem esses grupamentos aqui, COO, são grupamentos de ácido carboxílico, e o citrato possui 3 desses grupamentos. Então, a gente chama o citrato de ácido tricarboxílico. E vocês vão ver o ciclo de Krebs sendo chamado também de ciclo do ácido tricarboxílico e ciclo do ácido cítrico, que o citrato em solução, né, em solução aquosa, como todo íon e ácido, eles estão em equilíbrio, né? Então, o citrato é convertido a ácido cítrico e o ácido cítrico é convertido em citrato continuamente em solução aquosa. Então, quando a gente fala de uma célula e fala em citrato ou em ácido cítrico, a gente está falando da mesma coisa, basicamente. Tá? Então, vocês vão ver o ciclo de Krebs sendo chamado de ciclo de Krebs, de ciclo do ácido cítrico e de ciclo do ácido tricarboxílico, que nada mais é do que o citrato. Tá? Então, aqui, como vocês podem ver, né, já falei para vocês, a gente tem 3 grupamentos carboxílicos aqui, e essa reação é catalisada pela enzima citrato sintase. Reparem que em bioquímica, na maioria das vezes, a gente consegue determinar qual vai ser o produto daquela reação ou qual é a função daquela enzima pelo seu próprio nome. Então, o nome da enzima é citrato sintase. O que essa enzima faz? Ela sintetiza citrato, tá? A partir de oxalacetato e acetil-CoA. No próximo passo, nós temos a conversão de citrato em isocitrato pela reação da aconitase. Essa enzima faz essa reação a partir de 2 passos, tá? Por isso que aqui tem 2 setinhas. Na verdade, vocês vão ver que em alguns livros, algumas pessoas preferem até mostrar o ciclo de Krebs sem esse intermediário aqui, que é o cis-aconitato. Porque, na verdade, tanto faz, porque esse intermediário não é liberado na célula. Então, ele fica dentro da enzima, da aconitase, até que ele seja novamente convertido a outra molécula, que é o isocitrato. Tá? Então, aqui, já nessa reação aqui da aconitase, a gente tem a perda de uma molécula de água, tá? Inicialmente, a gente tem a perda de uma molécula de água, o que leva à formação dessa dupla ligação aqui, e depois a gente tem uma entrada de outra molécula de água, obviamente em outro lugar, né? Porque senão a gente ia ter a formação de citrato novamente, e a gente tem aqui a formação de isocitrato. Agora, a próxima reação que eu queria mostrar para vocês, e que é uma reação muito importante no ciclo de Krebs, por conta também de uma nomenclatura que vocês podem encontrar, que é uma descarboxilação oxidativa, né? Muita gente fala, e como eu falei ali para vocês também, o ciclo de Krebs é um processo de descarboxilação oxidativa, tá? E o que é isso? Como também o próprio nome já diz, olha como que bioquímica é muito legal com vocês. Descarboxilação, porque saem carbonos. Oxidativa, porque acontece uma perda de elétrons, né? Acontece uma oxidação. Então, aqui o que aconteceu? A gente tinha uma molécula de isocitrato, então com 3 grupamentos carboxílicos aqui, como vocês podem ver, tá? E aí, pela reação da isocitrato desidrogenase, olha o nome, isocitrato desidrogenase. O que ela faz? Retira hidrogênios, retira elétrons do isocitrato, tá? Então, a isocitrato desidrogenase catalisa a descarboxilação oxidativa do isocitrato. Então, a gente tem a perda de carbonos daqui, tá? Então, sai esse grupamento carboxílico aqui e é liberado na forma de CO2, tá? Que é o que o Krebs viu lá, né, sendo formado na forma de bicarbonato. Então, a gente tem a perda desse grupamento aqui, desse grupamento carboxílico na forma de CO2, e além disso, nós temos uma oxidação aqui, que é onde a gente tem a formação da dupla ligação. Então, por isso, descarboxilação oxidativa. Como a gente tem uma oxidação,
isso significa que a gente extraiu elétrons dessa molécula, esses elétrons têm que ir para algum lugar. E nesse caso, no caso dessa enzima aqui, a isocitrato desidrogenase, ela pega esses elétrons e transfere para o NAD, formando então o NADH, que, como a gente viu, é muito importante, né, para a reação do complexo 1 lá na fosforilação oxidativa. A próxima reação, então, seria a do alfa-cetoglutarato desidrogenase, tá? Que aqui a gente está falando de um complexo, e essa molécula aqui, eu acabei esquecendo de falar o nome dela, né? A gente tem a conversão de isocitrato em alfa-cetoglutarato, tá? Então, a gente tem aqui, na próxima reação da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que também, como o próprio nome diz, extrai hidrogênios do alfa-cetoglutarato. Tá? Então, a gente já sabe que há uma reação de oxidação só pelo nome da enzima. E nós temos aqui também uma perda de CO2. Então, esse terceiro grupamento carboxílico aqui, que era do citrato, né, agora que seria o segundo do alfa-cetoglutarato, é perdido nessa reação na forma de CO2. E esse CO2 vai ser detectado na forma de bicarbonato pelo Krebs. Tá? Então, a gente tem essa molécula tendo essa perda aqui de carbono, tá? Então, a gente tem essa liberação aqui, como vocês podem ver, agora o succinil-CoA só tem um grupamento carboxílico, e além disso, nós temos novamente a entrada de uma coenzima A, tá? E aí a gente vai ter a formação de succinil-CoA. Os elétrons extraídos daqui, desse processo, são novamente entregues ao NAD para a formação de NADH. A próxima reação é catalisada pela enzima succinil-CoA sintetase. Aqui é um pouquinho mais difícil de entender o que ela faz, né, porque o nome dela, ela recebeu esse nome por conta da reação inversa ao caminho canônico do ciclo de Krebs. Tá? Ou seja, ela recebeu esse nome de succinil-CoA sintetase porque ela pode sintetizar succinil-CoA a partir de succinato, né? Mas o que a gente tem no caminho canônico do ciclo de Krebs é a reação contrária, tá? Que é a conversão de succinil-CoA em succinato. Quais que são as particularidades dessa reação? Primeiro, nós temos aqui uma conversão, né, de uma molécula que contém uma coenzima A em uma molécula que perdeu essa coenzima A. Então, a gente tem catalisado aqui por essa enzima a perda dessa molécula de coenzima A, que vai ser liberada no meio e pode ser utilizada por outras reações de outras enzimas, por exemplo, a alfa-cetoglutarato desidrogenase. Além disso, aqui nessa reação, nós temos a fosforilação de algum nucleotídeo, que normalmente é GDP, tá? Então, assim como a gente tem ADP, que é adenina difosfato, nós temos GDP, que é guanina difosfato, tá? Então, a gente pode ter a fosforilação de um desses nucleotídeos, que pode ser de guanina ou de adenosina, GDP ou ADP, mais um fosfato, fazendo então a fosforilação desse nucleotídeo e formando ou GTP ou ATP, que obviamente vão ser utilizados em processos que demandam energia. Tá? O GTP pode ser utilizado em processos que demandam energia, assim como o ATP, mas ele não é utilizado pela maioria das enzimas. Então, algumas enzimas podem utilizá-lo como fonte de energia, mas isso não é a totalidade das nossas células e nem a maioria. Tá? Então, aqui nessa reação, a gente tem o que nós chamamos de fosforilação a nível do substrato, tá? Porque para acontecer essa reação aqui, é preciso que um desses nucleotídeos seja fosforilado. Tá? Isso por conta dos sítios de ligação da enzima mesmo. Tá? Então, a gente tem agora a formação de succinato, que é uma molécula já conhecida por vocês, que vocês conheceram na aula passada, porque vocês viram na aula passada que o succinato, pela ação da succinato desidrogenase, é convertido a fumarato. E aqui, mais uma vez, a gente tem a questão do nome da enzima, né? Succinato desidrogenase é uma enzima que retira hidrogênios
do succinato, faz a oxidação de succinato, mas aqui, em vez de acontecer a redução de NAD em NADH, nós temos a redução de FAD em FADH2, tá? E aí, esses elétrons aqui, como eu já falei anteriormente, vão ser transferidos para a ubiquinona, né? E aí fazendo o restante do caminho canônico da fosforilação oxidativa. O fumarato, por sua vez, é convertido a malato pela ação da fumarase. E aqui, fumarase, normalmente a gente tem esse sufixo de ase quando é uma enzima metaboliza determinado substrato. Então, fumarato sendo convertido, né, sendo metabolizado. E quando esse fumarato é metabolizado por essa enzima, ele forma malato ou ácido málico, vocês também podem ver. Essa reação é uma reação de hidratação. E agora, nós podemos observar aqui a última reação desse ciclo, que é a conversão de malato em oxalacetato, que agora é novamente uma oxidação, uma desidrogenação, tá? Catalisada pela enzima malato desidrogenase, que, novamente, o próprio nome diz, né? Retira os elétrons do malato para a formação, então, de oxaloacetato. Tá? E assim, o oxalacetato pode ser utilizado para que o ciclo recomece. Mas é o que eu tinha falado para vocês. A gente precisa sempre de uma fonte de acetil-CoA para que o ciclo de Krebs continue funcionando. Por quê? Nós temos aqui uma molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato. E nós temos aqui uma molécula de 2 carbonos, que é o acetil-CoA, formando uma molécula de 6 carbonos, que é o citrato. Tá? Então, como a cada ciclo nós perdemos 2 carbonos, formando então um oxalacetato, que possui 4 carbonos, nós sempre vamos precisar da entrada de uma molécula de 2 carbonos, que no nosso caso vai sempre ser o acetil-CoA, para que a gente tenha então a formação de uma molécula de 6 carbonos. Tá? Aqui eu coloquei alguns dos nomes do ciclo de Krebs para vocês, só para quando vocês receberem os slides, vocês saberem disso, tá? Que isso aqui ficou repetido. E aqui, resumindo tudo que eu falei, tá? Então, a gente tem a entrada de acetil-CoA juntamente com o oxalacetato, né? Formando citrato, que possui 6 carbonos, tá? Então, a gente tem a perda de um carbono aqui. Então, a gente vai começar a ter intermediários de 5 carbonos. Nesse meio tempo, nós vamos ter oxidações desses ácidos orgânicos e redução de NAD em NADH. Tá? Então, a gente tem esses intermediários, né, os elétrons desses intermediários sendo utilizados para a formação de NADH, que vai ser utilizado lá no complexo 1 da fosforilação oxidativa. Né? E aqui, após a perda do primeiro CO2, nós temos a perda de outro CO2, né, numa descarboxilação oxidativa. E agora nós vamos ter, então, moléculas de 4 carbonos e nós vamos formar ATP ou GTP, tá, nesse processo. Essas moléculas de 4 carbonos, então, são convertidas entre elas em diferentes formas, até que se chegue novamente ao oxalacetato, né, que vai ser condensado ao acetil-CoA para a formação de oxalacetato. Então, quais são os pontos-chave aqui e as funções principais do ciclo de Krebs? Vou ser repetitiva aqui porque eu quero realmente fixar isso na cabeça de vocês, porque eu sei que vocês têm medo dessa via, mas não precisa. Vocês realmente precisam entender a função geral dessa via, que é a redução de moléculas intermediárias, que são o NAD e o FAD, em NADH e FADH2, né, que são utilizados na fosforilação oxidativa para a síntese de ATP. Então, isso é muito importante para a manutenção energética da célula. Segundo, o ciclo de Krebs precisa sempre da entrada de uma molécula de 2 carbonos, que é o acetil-CoA. Por quê? Porque
ele é sim um ciclo, né? Porque o oxalacetato sempre vai poder ser reciclado e utilizado em novas voltas desse ciclo, mas nós vamos sempre precisar da entrada de mais carbonos, né? No caso, 2 carbonos, porque nós perdemos 2 carbonos ao longo do processo. Então, para a conta fechar, se eu tenho 4 carbonos aqui nessa ponta e eu preciso formar um composto de 6, eu preciso que entre um composto de 2 carbonos, que no caso é o acetil-CoA. Então, a gente continua essa aula na parte 3. Eu trouxe para vocês agora, de novo, né, a equação da respiração, que foi que a gente viu na primeira aula, que é nutriente, né, mais oxigênio, formando dióxido de carbono mais água mais ATP. Com as informações que a gente teve na primeira aula, a gente descobriu por que a gente precisa do nutriente, né? Porque a gente precisa de alguma molécula que vai fornecer elétrons para o sistema de transporte de elétrons, né? E esses elétrons, então, são transferidos para a ubiquinona, né? E, por fim, né, passando ali pelos complexos 3 e 4, esses elétrons alcançam o oxigênio, formando água. Tá? E durante essa passagem de elétrons, a gente tem um bombeamento de prótons, formando aqui um gradiente de prótons, né? E aqui vai ter uma energia potencial contida, e essa energia potencial, então, é utilizada pela ATP sintase para a conversão de ADP mais fosfato em ATP. Então, a gente sabe que os nutrientes são a fonte de elétrons, né? Então, a gente sabe por que a gente precisa dos nutrientes. A gente sabe por que a gente precisa de oxigênio, porque se a gente não tiver o oxigênio como aceptor final aqui no complexo 4, nós não vamos ter o fluxo de elétrons funcionando, vai ficar tudo engarrafado, né? Então, a gente precisa de oxigênio para que isso se mantenha. A gente não viu de onde vinha o CO2 produzido, a gente viu que a água era produzida a partir da redução do oxigênio, né, lá no complexo 4, e a gente viu que o ATP era produzido a partir da ATP sintase. Então, com as informações que nós tivemos na aula de hoje, a gente descobre de onde vem, então, esse CO2 aqui da equação da respiração, que é daquelas duas reações de descarboxilação oxidativa que acontecem no ciclo de Krebs e que nós já vimos. Tá? Então, agora a gente já sabe de onde vem esse CO2 e a gente agora sabe de onde estão, né, cada um desses componentes da equação da respiração. Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês verem, não sei se vocês têm essa curiosidade de ver a estrutura das moléculas transferidoras de elétrons, eu pelo menos tinha quando eu tive a aula de bioquímica disso, e aqui nós temos a estrutura do NAD+, tá? É uma molécula relativamente grande, né? E aqui a gente tem o NAD+, né? Ou seja, o NAD oxidado, e a gente tem esse átomo de nitrogênio aqui apresentando uma carga positiva. Quando essa molécula é reduzida, ou seja, quando essa molécula recebe elétrons, e a gente tem a conversão de NAD+ em NADH, a gente tem a perda dessa carga positiva, né? Ou seja, esse nitrogênio recebe elétrons, então ele perde a carga positiva e essa dupla ligação, né? E, além disso, a gente tem mais um átomo de hidrogênio aqui, adicionado a esse carbono aqui, que também perde uma dupla ligação. Tá? Então, a gente tem um NADH. Então, a diferença entre a molécula de NAD+ e NADH é basicamente o seu grau de redução. Tá? O FAD é uma molécula ainda maior do que o NAD, tá? E ele também é reduzido, né? Ele também recebe elétrons, hidrogênio, nos átomos de nitrogênio, assim como o NAD, né? E aqui está a molécula de FAD reduzida, né? Que é o FADH2, após receber esses hidrogênios. Então, a gente tem a perda, né, dessas duplas ligações aqui, que envolviam esses dois átomos de nitrogênio, e a adição de um átomo de hidrogênio a cada um desses átomos. Existe uma pequena particularidade que eu gostaria de falar para vocês sobre essas duas moléculas transferidoras de elétrons, tá? Como semelhança, vocês já sabem que elas são moléculas capazes de transferir elétrons, né, de nutrientes até o sistema de transporte de elétrons. Agora, como uma diferença,
nós temos que o NAD+ e o NADH são moléculas que ficam livres nas nossas células. Ou seja, se eu tenho uma enzima que converte, por exemplo, NAD+ em NADH em qualquer parte da mitocôndria, esse NADH pode encontrar ali o complexo 1, né, lá na membrana interna, desculpa, na verdade, não em qualquer parte da mitocôndria, mas em qualquer parte da matriz mitocondrial. Se esse NADH encontra o complexo 1, ele vai ser oxidado pelo complexo 1, tá? Agora, com relação ao FAD, não. O FAD é ligado covalentemente à enzima que tem essa molécula como cofator ou como substrato, tá? Então, no caso, por exemplo, do complexo 2, que é a succinato desidrogenase, essa enzima, né, extrai os elétrons do succinato, coloca esses elétrons no FAD, né, ou seja, ela vai reduzir, né, essa molécula de FAD em FADH2, utilizando os elétrons do succinato, só que essa molécula não vai ficar livre no meio. A própria enzima, tá, vai ficar com essa molécula presa nela, e aí sim essa molécula pode sofrer oxidação pela ubiquinona. Tá? E aí a ubiquinona vai receber esses elétrons. Então, essa é a grande diferença entre os dois. Ah, mas Carol, qual que é o melhor? Qual que é preferencial? Não existe isso, tá, gente? Vamos lembrar sempre que quando a gente fala de biologia, tá, a gente fala de processos que aconteceram ao acaso. Eu posso falar para vocês que a maioria das reações dentro das nossas células utilizam como fonte de elétrons NAD em vez de FAD, tá? Mas não existe qual que é melhor, qual que é pior nesse contexto, tá? Só que a maioria utiliza NAD em vez de FAD. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns pontos que eu queria destacar. São pontos que, na verdade, eu já falei anteriormente, mas, de novo, né, para vocês terem isso no slide e para que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Eu sei que eu estou pegando várias vezes nos mesmos pontos, tá? Mas essa aula é uma aula que é bem complicada, as pessoas sentem bastante dificuldade, e por isso eu estou, às vezes, sendo até repetitiva e falando para que vocês realmente fixem aquilo e vocês não aguentem mais mesmo me escutar. Se eu tiver que falar 100 vezes, eu vou falar, porque eu quero que vocês realmente entendam aquilo e que vocês falem, nossa, ela falou aquilo tantas vezes que eu acabei decorando, tá? Ou, nossa, que chata, ela falou aquilo tantas vezes, mas até que eu decorei. Para mim não interessa. Para mim interessa que vocês entendam, tá? E se não entenderem, eu falo de novo. Se eu falei 100, eu falo 200, falo 300, tá? Mas o que eu quero é que vocês saiam daqui dessa aula sem ter dúvidas para as próximas, porque é essencial que vocês entendam o ciclo de Krebs para que vocês entendam o metabolismo de carboidratos e o metabolismo de lipídios, que é o que a gente vai estudar depois, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe esses pontos aqui para a gente discutir. Cadeia respiratória. Vocês vão ver essa nomenclatura em vários livros texto, tá? Eu, como uma pessoa que é especialista em metabolismo, não gosto dessa nomenclatura, porque para mim isso não é uma cadeia. Já foi descrito que existem vários pontos de entrada, tá? No sistema de transporte de elétrons. Então, não é uma cadeia porque ele não é linear, tá? Ele é um sistema porque ele tem várias formas de entrada de elétrons, tá? Se vocês colocarem cadeia respiratória na prova, eu vou dar errado? Eu não vou, não posso, até porque existem várias fontes de consulta que vocês vão ler que vão se referir a esse sistema como cadeia respiratória, tá? Eu não vou dar errado, mas se vocês falarem sistema de transporte de elétrons, isso vai me deixar bem mais feliz, porque é de fato uma nomenclatura mais correta a ser utilizada. A succinato desidrogenase, que é o complexo 2, faz parte tanto do sistema de transporte de elétrons quanto do ciclo de Krebs, tá? Toda vez que eu falo isso, os alunos bugam. Mas por quê? Tá? Porque, novamente, né? Biologia acontece ao acaso. Essa enzima, quando ela utiliza o succinato e oxida essa molécula para a formação de fumarato, ela vai reduzir aqui o FAD em FADH2 e esses elétrons vão para a ubiquinona. Porque, por acaso, essa enzima estava aqui na membrana interna da mitocôndria,
né, e fez essa atividade e deu certo, e essa característica se perpetuou, tá? Por quê? Porque é assim, aconteceu assim ao longo da evolução, tá? Sempre que a gente fala de biologia, a gente não fala em finalidade, a gente fala em funcionalidade. Mas a gente não pode perguntar por quê. Porque não existe, não teve um porquê, não teve as nossas células pensando, eu vou fazer assim por causa disso. Na verdade, aconteceu ao acaso alguma característica que, se deu certo, se perpetuou. Tá? Essa é a síntese, né, da seleção natural, que é a teoria proposta pelo Darwin. Tá? Então, a succinato desidrogenase vai fazer parte, então, desses dois sistemas. E isso, apesar de vocês ficarem meio chateados, porque parece que é uma coisa muito separada, né, entre sistema de transporte de elétrons, fosforilação oxidativa e ciclo de Krebs, isso, para mim, é muito bom para vocês entenderem que todos os processos acontecem ao mesmo tempo nas nossas células. A gente não tem uma separação. Quando a gente vai explicar para vocês, a gente bota separadinho, porque senão também ninguém entende nada, né? Vai ficar tudo bagunçado. Mas, na verdade, tudo isso que a gente fala está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Salvo algumas raras exceções, por exemplo, sinalizações hormonais. Sinalizações hormonais a gente não tem como acontecer tudo ao mesmo tempo, porque tem hormônios que têm papéis antagônicos, tá? Mas quando a gente fala de processos celulares, quando a gente fala de bioenergética, né, a gente está falando de tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, e a formação de ATP como função principal, né, desses mecanismos. Tá? Então, a succinato desidrogenase faz parte dos dois sistemas, e isso não é estranho, isso não é problemático, tirem isso da cabeça de vocês, tá? Abstraiam, porque realmente, na verdade, é uma coisa até interessante de se estudar por conta disso que eu falei. Vocês conseguem integrar melhor os processos. E, além disso, né, a gente tem no ciclo de Krebs a formação de NADH, tá? E esse NADH, como eu falei, fica livre na célula e vai ser, então utilizado pelo complexo 1, então, que vai extrair os elétrons do NADH, convertendo essa molécula em NAD+, e esses elétrons, então, vão ser utilizados, né, para o bombeamento de prótons e vão ser transferidos também, né, até que cheguem lá no complexo 4, então, fornecendo energia para o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana e para a síntese de ATP, né, lá no final das contas. Então, a gente viu que o ciclo de Krebs é um sistema que é muito importante para integrar, né, os elétrons dos nutrientes à fosforilação oxidativa, através do FADH2 e do NADH, tá? E mais uma coisa que a gente viu também foi que o ciclo de Krebs, por ele se tratar de uma descarboxilação oxidativa, a gente tem, iniciando, né, uma molécula de 6 carbonos, e a gente perdendo 2, a gente chega no final com uma molécula de 4 carbonos, tá? Para que esse ciclo continue acontecendo, a gente viu também que precisamos da entrada de uma molécula que contenha 2 carbonos, que no caso é o acetil-CoA, tá? E aí esse ciclo sim continua girando, porque agora eu consigo formar moléculas de 6 carbonos, porque eu tenho agora 6 carbonos no total. Eu já falei para vocês que o acetil-CoA era produzido a partir do metabolismo de diferentes nutrientes. E quando nós falamos de carboidratos especificamente, que é o que a gente vai estudar hoje aqui nos próximos slides, essa molécula é produzida a partir do piruvato. Tá? Então, o piruvato é uma molécula que vai ser convertida a acetil-CoA quando eu estou falando de metabolismo de carboidratos. Tá? Então, a próxima questão é, de onde vem esse piruvato? Se eu tenho essa conversão de piruvato em acetil-CoA para que eu tenha essa continuidade do ciclo de Krebs, de onde vem, então, essa molécula de piruvato? E aí eu respondo para vocês que esse piruvato vem de um processo, né, denominado glicólise, que, pelo próprio nome, novamente a bioquímica sendo maravilhosa e ajudando vocês, glicólise, né, significa que lise é um sufixo de quebra, então glicólise significa quebra da glicose. Tá? E esse processo é muito importante para o metabolismo de carboidratos.
Tá? Então, a glicólise aqui, completando, né, aquele esquema, quando nós falamos sobre o metabolismo de carboidratos, a glicólise é o primeiro passo, né, para que a energia contida ali nas ligações dos carboidratos seja utilizada para a síntese de ATP, lá na fosforilação oxidativa. Né? Então, se eu não tiver glicólise, eu posso ter carboidrato à vontade entrando, né, no caso glicose à vontade entrando na célula, mas eu não vou conseguir extrair a energia desse nutriente, porque eu não vou ter o primeiro passo acontecendo. Então, o primeiro passo seria a glicólise, o segundo passo, né, o ciclo de Krebs, através da oxidação lá do acetil-CoA, e o estágio 3 seria a fosforilação oxidativa. Tá? E agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse processo da glicólise. Então, aqui eu coloquei para vocês, né? A gente se alimenta, né, de carboidratos, a gente falou isso na aula passada, né? Carboidratos não são, sempre é importante lembrar que carboidratos não são só o que a gente chama de açúcar, né? Mas carboidratos são moléculas que vocês aprenderam, né, lá no bloco 1, que não necessariamente possuem gosto doce e tudo mais, né? Elas também são encontradas em massas, farinha, né? E esses carboidratos são compostos, né, por diferentes monômeros. Né? Aqui em bioenergética, aqui no bloco 2, a gente vai falar sobre o metabolismo de glicose. Mas sempre que a gente fala sobre carboidratos e metabolismo de carboidratos, a gente tem, né, a digestão e a quebra, né, quando é um carboidrato muito grande, quando é um polissacarídeo, a gente tem a quebra desse polissacarídeo em monômeros, né, em partes menores, e esses monômeros são, então, utilizados nas nossas células de diferentes formas. Tá? Só que sempre esses carboidratos vão encontrar pontos de conversão com o metabolismo de glicose. Como a glicose é o principal carboidrato estudado, eu trouxe para vocês, e a gente vai estudar aqui no bloco 2, o metabolismo de glicose, quando a gente está falando de carboidrato. Tá? Então, a gente come um doce, por exemplo, né, com açúcares e carboidratos dímeros de sacarídeos ou polissacarídeos, e aí esses polissacarídeos e disacarídeos vão ser quebrados em monômeros, por exemplo, a glicose. E essa glicose vai para o nosso sangue, pode causar doenças quando é em excesso, né? Vocês já sabem com certeza, excesso de glicose caracteriza diabetes, né? Que causa diversos problemas para a saúde, a gente vai estudar isso um pouco mais para frente. Tá? E a glicose, após a gente comer, né, essa glicose vai para a corrente sanguínea e é transportada, então, para as nossas células. Tá? Ao chegar nas nossas células, essa glicose é rapidamente fosforilada por uma enzima chamada hexoquinase. Tá? Essa enzima, para essa reação, utiliza ATP, então ela converte ATP em ADP, e esse grupamento fosfato aqui que ela retirou do ATP é utilizado, então, para fosforilar a glicose no carbono 6. Então, a gente tem a formação agora de glicose 6-fosfato. Então, a gente tem a conversão aqui, né, de glicose, aqui o carbono 6, e após a fosforilação pela hexoquinase, aqui no carbono 6, a gente tem a adição de um grupamento fosfato, tá? Qual que é a importância dessa reação? Primeiro, ela acontece no citosol. Tá? Então, aqui a gente não está mais falando de mitocôndria, que era o que a gente fazia quando a gente estava falando sobre fosforilação oxidativa e ciclo de Krebs. Segundo, essa fosforilação da glicose é um comprometimento da célula de utilizar aquela molécula. Tá? Se eu tenho a fosforilação da glicose, que é o primeiro passo da glicólise, essa reação da hexoquinase, essa glicose vai ficar dentro da célula. Ela não consegue mais sair. Tá? Então, se eu tenho a entrada de glicose e a fosforilação dessa molécula, isso significa que aquela célula quer utilizar aquela glicose por algum motivo e isso faz com que ela fique dentro da célula. Tá? E aí, assim, isso permite que as outras etapas da glicólise aconteçam. Tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, aqui está a reação da hexoquinase, que utiliza ATP. Então, nessa primeira fase da glicólise, que se chama fase preparatória, nós temos a utilização de ATP presente no citosol.
tá? Então, esse ATP é utilizado aqui inicialmente, né, pela hexoquinase, para poder converter glicose em glicose 6-fosfato, então permitindo que esse esqueleto da glicose fique dentro da célula, né, permaneça dentro da célula. O segundo passo é a reação da fosfoexose isomerase, tá, que vai converter aqui essa glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Tá? Então, a gente tem aqui agora a formação de um outro tipo de açúcar, tá? Que é a frutose. Só que essa frutose aqui, no caso, também está fosforilada no carbono 6. Agora, o terceiro passo é catalisado pela enzima fosfofrutoquinase 1, ou PFK1, que é uma enzima altamente importante para a regulação do metabolismo. Tá? Essa enzima é regulada por diversas moléculas. E qual que é a importância dela ser regulada? Porque a glicólise, dependendo do contexto em que o nosso corpo está, ela também precisa ser finamente regulada. Se a gente tiver com uma glicemia baixa, por exemplo, a gente tem que dar uma parada na glicólise, né, de algumas células que têm que podem utilizar, né, outros nutrientes como fonte alternativa. Né? Então, normalmente, a principal regulação da glicólise se dá por esse passo 3 aqui, que é o passo da fosfofrutoquinase. Como que acontece essa reação? Pela utilização de outra molécula de ATP, a gente tem a fosforilação dessa frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato, tá? E agora, uma parte um pouquinho mais complicadinha, eu queria mostrar para vocês, e aqui nesse esquema tá super tranquilo de entender, porque tá bem separadinho aqui por cor. A gente tem a próxima etapa catalisada por uma enzima chamada aldolase, tá? Essa enzima é como se ela fosse uma tesoura. Então, ela pega a molécula de frutose 1,6-bisfosfato e abre ela. Abre ela e corta ela em dois. Tá? Então, uma molécula fica aqui, nessa parte aqui em azul. Então, é como se a tesourinha, né, da aldolase cortasse aqui nessa interface entre a parte rosa e azul. Né? E essa molécula aqui em azul é a gliceraldeído 3-fosfato, tá? E a molécula em rosa é a de hidroxicetona fosfato, tá? Essas moléculas são interconvertidas entre elas pela ação da triose fosfato isomerase. Então, a de hidroxicetona fosfato é convertida a gliceraldeído 3-fosfato também, tá? Então, a gente aqui, com uma reação da aldolase, a gente tinha uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato e uma de dihidroxicetona fosfato, mas essa dihidroxicetona fosfato é convertida também a gliceraldeído 3-fosfato pela ação da triose fosfato isomerase. Ou seja, agora, nessa fase, nós temos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? E agora a gente entra na segunda fase da glicólise, que é a fase de pagamento, tá? Que se chama fase de pagamento por conta justamente do saldo de ATP dessa etapa. Tá? Então, aqui agora a gente tem duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Tá? A gente tem uma reação chamada gliceraldeído... a gente tem uma reação catalisada por uma enzima chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, né, que, como o próprio nome diz, ela retira elétrons da gliceraldeído 3-fosfato. E aqui, nesse caso, olha que interessante. Essa enzima mesmo, ela já reduz NAD+, em NADH. Tá? Então, essa enzima aqui, apesar de ser uma enzima presente no citosol e não ser uma enzima do ciclo de Krebs, ela extrai elétrons do gliceraldeído 3-fosfato e coloca esses elétrons no NAD+, formando NADH. Então, como eu falei para vocês, essa molécula é uma molécula livre e pode ser utilizada por outra enzima ali, né, nessa célula, tá? E aí a gente tem agora a formação de 1,3-bisfosfoglicerato, tá? E agora, essa molécula aqui, lembrando que a gente tem agora duas moléculas de cada, tá? Então, a gente tem a formação de duas moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato, tá? E essas moléculas, então, são convertidas a 3-fosfoglicerato pela ação da fosfoglicerato quinase. Tá? E agora, reparem que interessante o que acontece aqui. Se na fase preparatória nós tínhamos gasto de moléculas de ATP
E aqui vocês podem ver que a gente utilizou, né, 2 moléculas de ATP nessa fase, né? A gente gastou 2 moléculas de ATP. E aqui nessa reação da fosfoglicerato quinase, a gente tem então a remoção de um dos fosfatos aqui da 1,3-bisfosfoglicerato, aqui dessa pontinha, né? Então a gente tem a remoção desse fosfato e esse fosfato é transferido para o ADP, tá? Para 2 moléculas de ADP. Então aqui, com a utilização desses 2 fosfatos aqui, dessas 2 moléculas, né, a gente tem então a formação de 2 moléculas de ATP. Ou seja, por que se chama fase de pagamento? Porque só nessa reação aqui, a gente já pagou, né, já ficou no zero ali com relação aos ATPs que foram gastos na fase preparatória. Tá? Então, a gente tem aqui a formação de 2 moléculas de ATP. E aí, a gente tem a formação do 3-fosfoglicerato, tá? Que é essa molécula aqui, com um fosfato só. Então, posteriormente, a gente tem a reação da fosfoglicerato mutase, tá? Que vai mudar esse fosfato de lugar, simplesmente isso. Ela tira o fosfato daqui e coloca nessa parte aqui da molécula. Então, em vez de 3, agora a gente tem 2 fosfoglicerato, tá? 2 moléculas também. E a gente tem a enolase fazendo uma reação de desidratação aqui, que vai converter essa molécula de fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato, tá? Que é essa molécula aqui. Por fim, como última etapa da glicólise, a gente tem a conversão de fosfoenolpiruvato, ou PEP, como vocês podem ver também sendo chamados aí em vários lugares. Tá? A gente tem a conversão de PEP em piruvato pela enzima piruvato quinase. E olhem aqui novamente que interessante. A gente tem aqui, lembrando, né, que a gente tem uma molécula, um fosfato aqui nessa estrutura, né? Então, a gente tem o fosfoenolpiruvato, a gente tem um fosfato aqui, e esse fosfato é novamente transferido para moléculas de ADP. Então, a gente pega 2 moléculas de ADP, né, que vão transferir esse fosfato aqui, e a gente tem a formação de 2 moléculas de ATP. Então, na fase de pagamento, a gente tem a produção de 4 moléculas de ATP. Tá? Então, a gente tem, na fase preparatória, o gasto de 2 moléculas de ATP, mas na fase de pagamento, a gente tem a produção de 4 moléculas de ATP. Então, por fim, né, nós temos 2 moléculas de ATP como saldo da glicólise. Ah, Carol, então a glicólise também pode ser utilizada como mecanismo para a síntese de ATP? Sim, tem várias células que fazem isso, inclusive, como uma forma preferencial de se obter ATP. Nós temos células no nosso corpo que não têm mitocôndrias, então elas se utilizam da glicólise para fazer essa produção de ATP. Tá? Apesar de ser uma quantidade de ATP muito menor que na fosforilação oxidativa, células que não possuem mitocôndrias não têm muita opção. Né? Então, essas células utilizam bastante glicose, né? E vão convertendo vão utilizando essa glicose para conversão, para a formação, né, de ATP. Então, aqui está a nossa etapa toda da glicólise toda juntinha, né? Aqui 2 moléculas de ATP na fase preparatória sendo utilizadas e 4 moléculas de ATP na fase de pagamento sendo produzidas. E aqui, como produto final, né, como eu falei para vocês, a gente tem o piruvato, que a gente já disse que vai ser convertido a acetil-CoA posteriormente, né, e esse acetil-CoA vai poder entrar lá no ciclo de Krebs. Então, a gente tem esse processo todo, e agora eu estou falando de células, especificamente de células que possuem mitocôndrias, tá? A gente tem a entrada de carboidratos, no caso a glicólise, a gente tem esse processo todo acontecendo, para que a gente tenha como produto final o piruvato, e o piruvato vai ser, então, convertido a acetil-CoA para que esse esqueleto carbônico aqui, né, essa molécula, o que restar, né, da molécula de piruvato, entre no ciclo de Krebs e forneça elétrons para a fosforilação oxidativa. Então, aqui, a gente pode observar aqui, de novo, vamos fazer aquele paralelo do número de carbonos. A glicose possui 6 carbonos na sua estrutura, tá? Então, ela é um carboidrato que possui esses 6 carbonos aqui. Lembrando que a gente tem uma quebra
né, lá na fase preparatória, dessa molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, tá? E a gente tem a partir daqui, né, sempre tudo repetido, 2 moléculas a partir daqui, né? O piruvato, então, possui 3 carbonos. Então, cada molécula de glicose fornece 2 piruvatos. Tá? Então, cada molécula de glicose vai formar 2 moléculas de piruvato. E o piruvato pode entrar no ciclo de Krebs, né, após sua conversão em acetil-CoA. Ou seja, o piruvato pode ir, então, para a respiração celular. Mas, além disso, o piruvato também tem um outro caminho alternativo dentro das nossas células, tá? E por quê que esse caminho é importante? Então, voltando de novo naquele ponto que eu falei para vocês, na reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, tá? Que a gente tem a utilização, então, de moléculas de NAD+, que são convertidas a NADH, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai conseguir entender que se eu tiver uma quantidade muito grande de glicose, ou seja, se eu tiver esse processo de glicólise acontecendo de maneira muito acelerada, vai ter um momento que eu vou precisar de ter NAD+, no meu citosol. Vai ter um momento que eu vou precisar de ter muito NAD+, no meu citosol também, né? Porque se eu não tiver NAD+, no citosol, como que eu vou converter essa molécula em NADH? Não vou conseguir, né? Então, essa reação aqui vai ficar parada, né? Então, o que a gente tem que fazer? Quando eu tenho um excesso de glicólise, ou seja, se eu tenho um excesso de redução de NAD+, em NADH, eu preciso urgentemente de mecanismos que vão fazer essa reciclagem dessa molécula. Tá? Então, eu vou precisar de mecanismos que convertam de novo, né, o NADH em NAD+. Vocês podem pensar, né? Carol, legal, quem vai fazer isso é o complexo 1. Muito bom pensamento. Eu também pensei assim quando eu estava estudando isso, mas não é bem assim que acontece, porque os NADs, tanto o NAD oxidado quanto o NAD reduzido, são impermeáveis à membrana da mitocôndria. Tá? Então, se eu tenho NAD no citosol, eu não consigo transportar ele para a mitocôndria e vice-versa. Ou seja, eu preciso de um mecanismo no citosol que vai me fornecer NAD+. Porque se eu não tiver isso e eu tiver a glicólise acontecendo de maneira muito acelerada, vai chegar uma hora que eu não vou mais conseguir fazer com que a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase trabalhe. E aí eu vou começar a ter acúmulo de gliceraldeído 3-fosfato e de todas as moléculas que estão acima dele, né, até que eu tenha a parada completa da glicólise. Qual que foi o jeito que a natureza deu para isso? Né? A gente tem uma enzima chamada lactato desidrogenase que converte piruvato a lactato. Ou seja, eu tenho a glicólise acontecendo continuamente, né? Eu tenho a formação de piruvato, mas o piruvato, muitas vezes, em vez dele entrar na mitocôndria e assim ser convertido a acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs, esse piruvato pode ser convertido a lactato ou ácido lático. Tá? É aquela questão que a gente conversou, né? Sobre lactato ou ácido lático estarem sempre em equilíbrio em solução aquosa. Tá? Então, a gente tem aqui uma enzima muito importante, que se chama lactato desidrogenase, e o que essa enzima faz? Ela pega o piruvato, converte a lactato, tá? E para ela fazer isso, ela utiliza os elétrons vindo justamente do NADH. Então, essa enzima catalisa a redução de piruvato a lactato, utilizando o NADH. Ou seja, qual que é o outro produto disso? Justamente NAD+. Tá? Então, lá no citosol, quando eu tenho células que fazem a glicólise de maneira muito rápida, eu tenho, então, uma atividade alta, né, de lactato desidrogenase, normalmente associada com isso, e a gente tem que ter essa produção de NAD+, ali no citosol para que isso não comprometa a glicólise. Tá? E compromete mesmo, gente. Se a gente não tiver lactato desidrogenase, isso já foi mostrado experimentalmente, a glicólise para por conta dessa reação aqui. Essa reação aqui é muito importante e também é uma etapa regulatória da glicólise
apesar de não ter, né, os mesmos sítios de ligação que eu falei para vocês que a PFK tinha, por conta dessa necessidade de se ter NAD+, essa enzima também é um ponto importante de regulação da glicólise, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês, né, o piruvato. Então, pode ter outro caminho, que é o da fermentação lática, tá? Que é a formação de lactato. Cuidado com isso, tá? Porque muita gente fala que acontece produção de ATP na fermentação lática. Isso é mentira, tá? Eu mostrei aqui para vocês, provei por A mais B, onde acontece a produção de ATP. É na glicólise. Tá? Então, aqui na glicólise, a gente tem a produção de ATP, a gente tem um saldo de 2 moléculas de ATP. Agora, a fermentação lática, que é simplesmente essa reação aqui, conversão de piruvato em lactato, vocês estão vendo produção de ATP aqui? Não tem produção de ATP aqui, tá? A produção de ATP acontece na glicólise. Por que falam que a fermentação lática é importante também para a produção de ATP e que é uma alternativa à fosforilação oxidativa? Porque se eu tenho células que não estão fazendo fosforilação oxidativa, pelo motivo que for, né, eu preciso da fermentação lática para regenerar NAD+, para que assim eu consiga continuar produzindo ATP. Mas não é a fermentação lática que produz ATP, tá? E o lactato não tem... Ah, não, porque é importante produzir lactato para a síntese de ATP. Não é, tá? É importante produzir lactato para regenerar NAD+, tá? E assim manter a glicólise funcionando. Isso é muito importante da gente destacar, porque é muito fácil de errar isso, e inclusive por informações errôneas mesmo depositadas na internet. Mesma coisa que eu falei para vocês com relação à cadeia respiratória, tá? São coisas do senso comum, assim, e mesmo pessoas da área científica, às vezes não são especialistas em metabolismo e acabam falando dessa maneira, né, quando vão explicar metabolismo. Mas vocês não vão fazer isso, porque vocês já aprenderam como que é. E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo sobre a captação de glicose, tá? Em que momento da clínica a gente utiliza isso, tá? Eu falei para vocês que a gente tem células que não possuem mitocôndrias, ou seja, elas não podem depender do metabolismo aeróbico. Essas células, que são células da retina, por exemplo, e as nossas hemácias, elas não têm mitocôndrias, tá? E elas vão utilizar como fonte de ATP a glicólise, né? E para regenerar NAD+, elas vão fazer fermentação lática, tá? Então, essas células precisam captar, comparando com células que possuem mitocôndrias funcionais, essas células precisam captar uma grande quantidade de glicose para produzir, elas precisam captar uma maior quantidade de glicose para produzir uma mesma quantidade de ATP, porque a fosforilação oxidativa é um método mais eficiente para se produzir ATP, tá? Mas, além dessa parte fisiológica, a gente sabe hoje em dia que células tumorais também captam muita glicose e fazem fermentação lática, tá? Isso acontece por vários motivos, né? Um deles é que a obtenção de ATP via glicólise é muito mais rápida do que a fosforilação oxidativa e essas células estão se reproduzindo o tempo todo. Então, elas precisam de ATP muito rapidamente. Apesar de ser um sistema menos eficiente, né, de se produzir ATP do que a fosforilação oxidativa, essas células utilizam muita glicose, e aí elas conseguem produzir quantidade suficiente de ATP para que elas consigam suprir essa demanda, né, de reprodução celular muito rápida, tá? Então, além disso, essas células, normalmente, quando a gente está falando de tumor, né, normalmente o núcleo do tumor não tem muito suprimento de oxigênio, né? Então, quando essas células não são automaticamente submetidas a essa mudança de utilização de glicose, elas acabam se tornando
mais glicolíticas por conta da falta de oxigênio, né? Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho fosforilação oxidativa, então eu vou começar a produzir ATP via glicólise. Tá? E isso é utilizado na clínica como diagnóstico. Tá? Aqui a gente tem um ensaio de PET-CT que revolucionou o campo da medicina. Tá? O que é esse ensaio? Esse ensaio é uma tomografia acoplada a um método que mostra onde está acontecendo a captação de glicose. Tá? Então, aqui a gente tem a imagem da tomografia, né, da pessoa, e aqui a gente tem a imagem de onde está sendo captada a glicose. Como que isso acontece? É dado para o paciente um contraste, tá? Um contraste que é fluorescente ou radioativo, depende, tá? E aí existe uma máquina que é capaz de captar essa fluorescência, essa radioatividade, e ela consegue gerar uma imagem de onde estão sendo captadas. Aí juntando essas duas técnicas, né, a cromatografia e o PET, a gente consegue ter uma imagem como essa daqui da direita, tá? Que mostra, né, as duas técnicas ao mesmo tempo. Então, aqui nessas partes em azul, são partes que captam pouca glicose, né? E quanto mais próximo do vermelho, maior é a captação de glicose daquela parte ali, daquela pessoa, tá? Ou seja, é uma captação daquele contraste que a pessoa tomou. Tá? Então, aqui, algumas coisas nos chamam a atenção, né? O cérebro, que capta muita glicose, isso não é sinal de célula tumoral, tá? É porque realmente o nosso cérebro capta muita glicose, capta cerca de 20% da glicose que a gente consome é utilizada pelo nosso cérebro, tá? Então, a fonte principal de energia do nosso cérebro é a glicose. Então, não é estranho em um ensaio de PET-CT que a gente veja que tem uma captação de glicose alta, né, ali na região do encéfalo, tá? Além disso, o coração também capta muita glicose, isso já é conhecido. A gente tem aqui na bexiga, né, essa região aqui, que parece que é uma região de alta captação, mas na verdade isso aqui é porque a pessoa já está excretando o contraste. Né? Então, o contraste circula ali, né, no corpo da pessoa e posteriormente ele vai sendo excretado. Né? Mas a pessoa não fez xixi ainda, ou seja, não eliminou ainda aquele contraste, então ele fica ali contido na bexiga um tempo. Tá? Por isso que às vezes a bexiga aparece nos ensaios de PET-CT. E aqui, por fim, a gente pode ver, né, aqui no fígado do paciente, a gente vê aqui um local de alta captação de glicose. Tá? Que infelizmente aqui provavelmente se trata de um tumor de fígado, né? E essa pessoa vai ter que ser tratada, né, para um câncer de fígado, um tumor, ou vai ter que fazer uma biópsia, não sei qual foi esse caso especificamente, né? Mas a gente consegue ver aqui que tem uma alta captação de glicose, tá? Muito maior aqui nessa região do que nas outras regiões do fígado. Ou seja, é muito provável que isso aqui se trate de células tumorais. Tá. Além disso, com relação à questão da fermentação lática, a gente tem na clínica que uma alta concentração de lactato no sangue está relacionada com um prognóstico ruim. Tá? E isso para várias doenças, tá? Principalmente câncer e sepse. Tá? Aqui a gente tem, né, um gráfico. Aqui nesse eixo a gente tem a percentagem de sobrevivência desses pacientes que foram estudados nesse artigo, né, na clínica. E aqui em azul nós temos os pacientes que tinham uma baixa concentração de lactato no sangue. Então, obviamente, esses pacientes vinham a óbito, né, em algum momento, mas os pacientes que tinham uma concentração alta de lactato no sangue possuíam uma mortalidade muito mais alta, né? Eles têm uma sobrevivência bem mais baixa. Então, esses altos níveis de lactato estão associados com prognósticos ruins por alguns motivos, né? O primeiro é que se você tem, por exemplo, um câncer, né, e você tem uma alta produção de lactato, isso significa provavelmente que você tem
uma grande quantidade de tumor ou um tumor muito proliferativo que está utilizando muita glicose. Se você tem sepse, por exemplo, isso significa que as mitocôndrias estão sofrendo de uma maneira que elas não estão conseguindo produzir ATP de maneira eficiente, né? E com isso as nossas células estão recorrendo à via glicolítica, né? E para isso elas precisam produzir lactato para regenerar nada demais. E isso, obviamente, também vai chegar algum momento que não vai dar conta, né? Porque, por exemplo, os nossos cardiomiócitos, né, o nosso coração, para que ele consiga, né, de fato, bombear sangue, ele utiliza muito as nossas mitocôndrias. Né? Então, isso é muito difícil um cardiomiócito continuar funcionando da mesma maneira, só se utilizando do ATP vindo da glicólise. Né? Então, esses altos níveis de lactato são prognósticos ruins, né? Por vários motivos, principalmente principalmente nessas duas doenças, que são câncer e sepse. Agora, aqui nessa quarta e última parte, eu queria conversar com vocês sobre o que acontece quando nós temos um excesso de carboidratos. A gente já sabe, pela nossa vivência mesmo, que se a gente come muito carboidrato, a gente engorda, né? Acontece a conversão desses carboidratos em gordura. A gente vai ver também nesse bloco 2 como que isso acontece. Tá? Mas, além disso, esses carboidratos são também convertidos, né, a uma outra reserva energética que se chama glicogênio. Tá? O que acontece? Se eu tenho uma entrada excessiva de glicose nas minhas células, então eu tenho aqui, né, a conversão, né, de glicose em glicose 6-fosfato pela ação da exoquinase, que a gente já viu, a primeira etapa da glicólise. Se todas as minhas enzimas da glicólise estão ficando saturadas por eu ter um excesso, né, de glicose 6-fosfato, isso significa que eu vou começar a ter um acúmulo dessa molécula aqui, né, de glicose 6-fosfato. E isso vai começar a forçar outros caminhos da glicose 6-fosfato na célula, por exemplo, a síntese de glicogênio. Então, aqui eu coloquei uns esquemas para vocês verem como que é o glicogênio. O glicogênio nada mais é do que um polímero de glicose, tá? Ele tem no meio, né, desse polímero grande, a gente tem uma proteína que se chama glicogenina, tá? E ele é altamente ramificado. Então, cada moléculazinha dessa que vocês veem aqui e aqui é uma molécula de glicose, né? E vocês podem ver que ele tem essas ramificações aqui, né? E isso é bem característico do glicogênio, tá? Então, cada núcleozinho desse aqui de glicogênio tem cerca de 55 mil resíduos de glicose, né? Então, é bastante coisa, né? E cerca de 2.000 extremidades, tá? Que são essas partes aqui onde se inicia, né, a degradação do glicogênio para a formação de glicose em situações em que o corpo vai precisar. Tá? Então, ramificações, e essas ramificaçõezinhas acontecem entre mais ou menos a cada 8 e 12 resíduos de glicose. Vários tecidos possuem glicogênio, tá? Mas eu vou estabelecer sempre com vocês um padrão de comparação entre hepatócitos e músculos esqueléticos. E eu trouxe aqui, de propósito, fotos, né, de microscopia eletrônica de transmissão desses dois tecidos para vocês. Então, aqui no fígado, a gente pode ver, né, aqui as mitocôndrias bem bonitinhas aqui, em cinzinha claro, tá? E essas bolinhas aqui, eletrodensas, né, mais escuras, que vocês podem ver, são grânulos de glicogênio. Então, essa molécula é uma molécula muito grande, a gente não consegue enxergar carboidratos normalmente, né, polissacarídeos, numa microscopia eletrônica de transmissão. Né? Mas como se trata de uma molécula muito grande, né, a gente consegue enxergar esses grânulozinhos. Nós também conseguimos enxergar esses grânulos do músculo esquelético, que são essas partes pretinhas aqui, que vocês podem ver aqui entre as fibras musculares. Então, né, como eu falei para vocês, a gente vai ter, então, um excesso de glicose sendo convertida a glicose 6-fosfato,
né? E esse excesso de glicose 6-fosfato vai forçar o funcionamento de outros caminhos na célula, né? A glicose 6-fosfato tende, né, mais provavelmente a seguir o caminho da glicólise. Mas se a minha glicólise está toda engarrafada, porque eu já tenho um excesso dessa molécula, ela vai tentar ir por caminhos mais improváveis, né? Por exemplo, a reação catalisada pela enzima fosfoglicomutase. Tá? E essa fosfoglicomutase, a reação que ela faz simplesmente é de modificar esse fosfato aqui de lugar. Então, em vez da gente ter uma glicose 6-fosfato, agora a gente tem glicose 1-fosfato, né? Então, o fosfato se moveu, né, do carbono 6 para o carbono 1 da glicose, e isso vai levar à formação de glicogênio. Tá? Então, como que acontece de fato essa formação? Então, como eu já mostrei ali para vocês no slide anterior, a gente tem normal, né, a fosforilação de glicose em glicose 6-fosfato, quando nós temos a entrada de glicose na célula. Então, isso utiliza, né, gasta ATP. Essa glicose 6-fosfato é convertida a glicose 1-fosfato pela fosfoglicomutase, tá? E agora, a gente começa, de fato, né, a ter a produção, né, o alongamento do glicogênio. Então, a partir dessas moléculas de glicose 1-fosfato, a gente tem a formação do que algumas pessoas chamam de glicose ativa para a formação de glicogênio, tá? Que é essa molécula aqui de uridina de fosfato glicose. Então, acontece a utilização de uma molécula de uridina trifosfato, né, e a liberação de um fosfato. Então, a gente tem aqui a glicose, né, só que ligada a uma molécula de uridina de fosfato, tá? Então, uridina de fosfato glicose ou simplesmente o DPG, tá? E aí, quando a gente tem o glicogênio já pré-existente, essa UDPG é utilizada, né, para fazer o alongamento dessas fibras, dessas ramificações ali, né, do glicogênio. Então, a gente tem lá o glicogênio, a gente tem essa molécula aqui da UDPG e temos a enzima glicogênio sintetase, que vai incorporar, então, né, essa UDPG no glicogênio pré-existente, né, fazendo uma nova unidade incorporada, e essa ligação é uma ligação que a gente chama de 1,4-glicosil, tá? Que é o tipo de ligação ali presente nas cadeias lineares ali da glicose. Agora, quando eu tenho que fazer uma ramificação, tá? Ou seja, quando eu quero fazer, né, esse tipo de estrutura aqui, mais uma ramificação, o que acontece? A gente tem lá no glicogênio, né, polímeros contendo essa ligação 1,4-glicosil, né, mas por ação da enzima ramificadora, eu consigo converter essa ligação, né, de 1,4 para 1,6. Essa ligação significa carbono 1 de uma glicose ligada ao carbono 4 de outra glicose, né? E pela enzima ramificadora isso muda, né? A ligação passa a ser do carbono 1 de uma glicose com o carbono 6 de outra glicose, e assim se forma uma ramificação, tá? E aí as outras unidades vão ser incorporadas normalmente como ligações 1,4-glicosil. Isso acontece, como eu falei, em situações que eu tenho um excesso de glicose. Agora, quando acontece o contrário, ou seja, em um período pós-prandial que eu comi carboidrato, eu consegui fazer glicogênio, né? Mas aí se eu passo um período dormindo, por exemplo, que seja, né, um período em jejum, acontece a quebra desse glicogênio para fornecer glicose para as nossas células, tá? Então, isso acontece, né, principalmente no nosso fígado, que é o que produz a maior quantidade de glicogênio para o corpo de forma sistêmica, tá? E aí, como que acontece essa quebra? A gente tem o glicogênio lá, né, nas nossas cadeias, agora falando da parte linear, tá? A gente tem o glicogênio, as ligações 1,4-glicosil, tá? Pela ação de uma fosforilase, nós temos, então, né, a incorporação de um grupamento fosfato em uma molécula de glicose, formando, então, glicose 1-fosfato, e pela ação, de novo, agora da fosfoglicomutase, mas fazendo o caminho contrário, eu tenho a conversão dessa molécula de glicose 1-fosfato
para a glicose 6-fosfato. E vocês sabem que a glicose 6-fosfato pode ser utilizada, né, na glicólise, né? Pode continuar seguindo o caminho pela glicólise. E é isso que acontece no músculo, tá? Então, no músculo, quando eu tenho essa quebra aqui de glicogênio, eu tenho a liberação de glicose 6-fosfato, o músculo utiliza essa glicose 6-fosfato para continuar seguindo a glicólise. Ou seja, o músculo não contribui para a glicemia sistêmica a partir da sua quebra de glicogênio. Então, o músculo, a gente gosta de falar, né, para ficar mais claro, que é um tecido, entre aspas, egoísta, tá? Que ele tem o glicogênio, ele produz o glicogênio, mas ele não dá para ninguém. Ele pega aquelas moléculas de glicose que estavam presentes no glicogênio e utiliza, né, vai continuar seguindo o caminho dele, seja para a formação de ATP via somente glicólise e depois vai para a fermentação lática, ou via fosforilação oxidativa, tá? Mas em outros tecidos, tá? Por exemplo, o fígado e rim, principalmente o fígado, a gente tem a conversão dessa glicose 6-fosfato em glicose. Tá? E aí lembram que eu falei para vocês que se eu tenho glicose 6-fosfato, essa molécula não sai da célula. Mas se eu tenho a conversão dessa glicose 6-fosfato em glicose, somente glicose, essa glicose pode sim sair da célula, né? E nesse caso ir para a corrente sanguínea para que outros tecidos utilizem essa glicose. Tá? É isso aqui no caso das ligações 1,4. E quando eu tenho ligações 1,6 é ainda mais simples, tá? Que a enzima desramificadora vai converter direto esses monômeros de glicose em glicose, vai converter esses dímeros, né, e polissacarídeos de glicose em glicose somente, né, no monômero. E aí essa glicose vai poder ser utilizada, né, vai poder sair da célula, né, e ir para a corrente sanguínea. Isso é sempre falando em fígado e em rim. Com relação à importância de se ter essas enzimas, a gente tem duas doenças conhecidas do metabolismo de glicogênio. Tá? Uma acomete o fígado e a outra acomete o músculo. Tá? Qual que é a diferença entre elas? A primeira é a doença de von Dierck, que eu não sei se se fala assim, tá? Eu sempre falo assim, mas não sei se essa é a pronúncia correta. Tá? E a gente fala que é uma glicogenose. Por que glicogenose? Porque é uma doença relacionada ao metabolismo de glicogênio. Então, essa doença acontece em pessoas que têm uma deficiência de glicose 6-fosfatase. Tá? E aí a gente vai lembrar aqui que essa glicose 6-fosfatase é a enzima necessária para converter glicose 6-fosfato em glicose. Ou seja, as pessoas que são acometidas por essa doença não conseguem manter a glicemia a partir do glicogênio armazenado no fígado e no rim. Tá? Então, o fígado e o rim dessas pessoas não vão ser eficientes, né, em manter a glicemia, em fornecer glicose para outras células, tá? Porque elas vão ter, sim, vai formar o glicogênio, elas vão conseguir quebrar em glicose 1-fosfato, elas vão conseguir converter em glicose 6-fosfato, mas elas não vão conseguir converter em glicose. Então, fica com glicose 6-fosfato dentro do fígado e do rim, e esses tecidos, assim como o músculo, acabam se tornando, então, tecidos egoístas, que só vão poder utilizar aquela glicose ali dentro das suas próprias células, tá? Então, aqui a gente tem os sintomas, né, dessa doença: retardo de crescimento, hepatomegalia e renomegalia. Aqui, muito importante, hipoglicemia, né, porque essas pessoas dormindo, a gente não faz nada, a gente não come dormindo, né? Então, o nosso corpo faz isso pra gente. Então, a nossa glicemia é mantida constante mesmo com a gente sem comer durante o nosso sono. Né? Essas pessoas, durante o sono, não têm essa manutenção da glicemia pela degradação de glicogênio das células nos hepatócitos e nos rins. Tá? Então, por isso elas acabam tendo hipoglicemia. Tá? E não responde à adrenalina ou glucagon, porque esses hormônios também estimulam a quebra de glicogênio. Então, na verdade, eles vão estimular, né, a quebra de glicogênio, mas de qualquer modo a glicose não vai estar disponível para ser utilizada por outras células. Tá? E aí aqui hipoglicemia,
que pode causar crises convulsivas, pode acontecer morte precoce por conta de infecções intercorrentes, justamente por conta da questão da hipoglicemia também. E aqui a gente tem uma histologia do fígado e a gente consegue ver os grânulozinhos aqui de glicogênio, tá? Então, essas pessoas têm glicogênio, elas formam glicogênio, mas elas não conseguem utilizar da maneira fisiológica, tá? E a doença de McArdle, que é também uma glicogenose, aqui a gente chama de tipo 5. E no caso dessa doença, é uma deficiência de fosforilase, tá? Em fibras musculares energéticas. Aqui a fosforilase, só lembrando vocês, né, é a enzima que converte glicogênio em glicose em um fosfato. Ou seja, no caso da doença de McArdle, essas pessoas que são acometidas por essa patologia não conseguem nem utilizar o glicogênio, tá, presente no músculo ali. Então, elas nem conseguem converter o glicogênio em glicose em um fosfato, tá? Aqui tem um gráficozinho que eu acho muito legal para a gente entender, né? Aqui a gente tem no eixo Y a produção de lactato. Então, é normal que se tenha produção de lactato durante o exercício, principalmente quando são exercícios anaeróbicos. Então, quando a gente tem o exercício de uma pessoa normal, né, fazendo exercício, sem a doença, a gente tem um pico de produção de lactato e depois esse lactato vai sendo degradado, né, no sangue. Agora, quando a gente tem uma pessoa que tem essa doença de McArdle, ela não ela nem consegue produzir o lactato da mesma forma que uma pessoa sem a doença. Por quê? Porque ela não tem nem a glicose 6-fosfato, ela não tem nem a glicose 6-fosfato suficiente, né, da quebra de glicogênio ali, que acontece, né, dentro da normalidade, para a produção de ATP via glicólise e para a produção de lactato. Então, acaba que essa produção de lactato nem acontece, já que o glicogênio para o músculo é tão importante para a manutenção, né, do metabolismo energético mesmo, principalmente em condições anaeróbicas, tá? Então, aqui, essa doença não causa nenhum problema grave, né? Não é bem diferente da doença de Von Erck, que pode causar até a morte, né? Então, essa doença não causa nenhum grande problema sistêmico, já que ela comete as células musculares. Então, a gente tem aqui a histologia, né? Uma histologia aqui de uma pessoa normal e a histologia de uma pessoa com essa doença. Então, aqui a gente pode ver uma grande quantidade de grânulos de glicogênio, porque essas pessoas não conseguem utilizar esses grânulos, né, de forma alguma. Então, eles acabam se acumulando, né, dentro dessas células musculares. Tá? Então, elas têm câimbras quando fazem exercício, porque elas não conseguem obter energia, né, a partir da glicose que vinha do glicogênio. Então, mas no geral é uma doença controlável. Tá? Então, o que a pessoa normalmente faz para contornar isso? Ela está sempre, durante o exercício físico, ela está sempre se alimentando com uma fonte de açúcar, seja aqueles isotônicos que tem que conter glicose, no caso, né, deles, no caso dessas pessoas. Mas, basicamente, é uma doença que é super tranquilo de se levar. Tá? Não dá para a pessoa ser um atleta de alta performance, obviamente, né? Mas, no geral, é uma doença bem tranquila de se levar. Então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido. Né? Novamente, me coloco à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá? Vocês também têm monitoria, então isso também vai ajudar bastante. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato por e-mail e eu estou à disposição de vocês. Tá? Então, até a próxima aula.